Olá, eu sou o Renato Moura, discente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF. Esse vídeo vem apresentar o meu produto educacional, baseado na dissertação Educação Física Escolar na Pandemia, uma análise das práticas pedagógicas de professoras e professores da Rede Municipal de Itajubá. Aqui, vamos apresentar mensagens e trechos das entrevistas dos professores e professoras de Educação Física que participaram da pesquisa. Dividimos o vídeo em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos falar dos desafios da educação física na pandemia. Já no segundo bloco, vamos destacar as estratégias que funcionaram e engajaram os alunos durante a pandemia. E por fim, no último bloco, vamos conhecer os legados, o que ficou da pandemia nas aulas de hoje. E esta pesquisa apresenta as perspectivas de um grupo de professores que atuam na Rede Municipal de Ensino de Itajubá, com foco na realidade enfrentada por eles durante o período da pandemia. Portanto, o trabalho apresentado aqui reflete a vivência e as experiências nas escolas públicas municipais da cidade nesse contexto desafiador. A pandemia da Covid-19 transformou o cotidiano escolar, especialmente nas práticas pedagógicas da educação física na rede municipal de ensino da cidade de Itajubá. O ensino remoto emergencial, implementado sem planejamento prévio e com infraestrutura precária, expôs desigualdades já existentes, afetando o acesso, a participação e o aprendizado de muitos estudantes. Uma das primeiras dificuldades enfrentadas e que exigiu adaptações foi o uso de tecnologias para a continuidade das aulas. No entanto, 3 anos depois, professores de Itajubá foram convidados a refletir sobre essa experiência e revelaram que o ensino remoto trouxe aprendizados importantes e deixou marcas na prática docente. Essas marcas, em muitos casos, não estavam necessariamente ligadas ao uso da tecnologia, que acabou sendo incorporada apenas por alguns professores. O que realmente se destacou foi a atenção maior ao planejamento das aulas, a diversificação dos conteúdos, a mudança na postura dos docentes e um olhar mais atento e sensível para os estudantes. Sim, a gente sabe, né, que o mundo foi pego de surpresa, né? A gente estava acompanhando as notícias nos jornais, mas quando chega a notícia assim, ó, não tem mais aula, né? As aulas vão ser interrompidas. Foi um momento, na verdade, de grande choque para todo mundo, né? Porque além das preocupações com a escola, com o trabalho, tinha as preocupações com a vida naquele momento, né? Mas eu falei com a supervisora e na época ela falou, olha, não vai ser legal porque não é todo mundo que tem acesso à internet em casa, ou que tem acesso a um celular, a um computador. A princípio a gente apenas enviava as atividades impressas para os alunos estarem fazendo, e aí a forma de devolutiva era atividade impressa, né, dos alunos, a devolução seria por meio de WhatsApp, e o retorno era muito fraco. Foi bem complicado, né, porque a gente não tinha adesão das crianças depois que passou a mandar as atividades para eles para casa. Na escola você tem a participação de todo mundo, então você consegue, é uma forma totalmente diferente de trabalhar. Uma vez que chegaram as orientações para a gente fazer um planejamento de aula, fazer material para entregar para os pais, eu me preocupei sempre nessa toada de usar coisas fáceis de aplicar em casa, entendeu? Com pouco espaço, a gente sabe que ali tem criança que mora em apartamento. Então, eu acho que o grande desafio, além, né, do que eu já disse ali, do planejamento das aulas, de você saber que o aluno não tem a estrutura e não tem os materiais que você tinha disponível na escola, foi lidar com essa questão das ferramentas tecnológicas. Habilidade com a tecnologia, que eu não era muito chegado assim, não tinha muito conhecimento,
E fui meio que na raça, assim, procurando, buscando por iniciativa própria. E muitos me mandavam áudio perguntando, mostrando, é assim, tá certo, eu tenho dúvida aqui. E a gente meio que ficava um professor 24 horas. Os aparelhos também, não tinha um aparelho muito avançado, assim, muito específico para estar fazendo. E aí eu fui buscando. Troquei celular, esse tipo de coisa. Foi um tempo de incertezas e provocações. As salas de aula deram lugar a espaços improvisados dentro de casa. A internet, para muitos, era um luxo inacessível. Faltavam equipamentos, materiais e, acima de tudo, apoio. Muitos estudantes desapareceram das atividades, engolidos pelas dificuldades. Professores, por sua vez, se viram diante de um novo mundo digital, muitas vezes sem preparação ou suporte. A educação física, tão rica em movimento e interação, passou a lutar por seu espaço num ambiente cada vez mais limitado. O que se sentia era um misto de frustração, insegurança e angústia. Em tempos difíceis, mesmo sem recursos, sem roteiro prontos e com tantas incertezas, os professores seguiram com o coração aberto, com empatia e coragem. A cada aula improvisada, a cada tentativa, uma demonstração de amor à educação. Atividades simples se tornaram grandes oportunidades de conexão. E mesmo distantes, criaram laços com os alunos. A criatividade superou os muros, a colaboração entre colegas se transformou em rede de apoio e esperança. Fazer também essas atividades da criança criar circuitos com os materiais que tinham. Então, como eles têm muitos materiais diversificados, né? Balde, mangueira, tem um quintal, tem vassoura, criavam muitos circuitos bacanas, mais voltados para essa questão da prática física, você usar o físico ali, né? E tal. E aí tinha atividades simples como pular corda, soltar pipa, futebol com vassoura, lutinha com alguém da família ali no colchonete, ajoelhado e tal, tudo, né, bem explicado, adaptado. Então, assim, a gente foi lembrando, puxando aqui, muita coisa diferente que a gente não faz na escola, foi criado e foi feito durante a pandemia. Né? Eu lembro do Dia dos Pais, que eu fiz atividade para a criança fazer com o pai. Então, deu um retorno bem legal também. Pode falar. Tinha atividade que ficava assim como se quatro apoios e tinha que ficar batendo na mão do pai. Aí a criança subia no pé do pai e tinha que ir andando em cima até um certo lugar, voltar. Eu lembro que eu fiz, sabe, tipo uns circuitinhos, umas estafetas para criança fazer com o papai carregando nas costas. E aí não veio só de pai, porque aí enquanto o pai fazia com um, a mãe fazia com o outro filho. Então, deu retorno legal. Deu também da festa junina, de pescaria. Aí cada um vinha com um tipo de pescaria, uns pescando tampinha, outros pescando na areia, fazendo os peixinhos, punha na areia. A criatividade deles também era bem legal, porque você jogava lá a atividade, dava algumas sugestões, mas vinham coisas que além do que aí a gente pediu. Então, criar brinquedos com material reciclável. Aí eu montei um canal de YouTube, que aí facilitou muito os alunos estarem acompanhando essas aulas, que aí o canal conseguia produzir vídeos maiores, explicando melhor a didática, a técnica, como fazer o exercício, a atividade em si, e aí o retorno foi muito maior. Eu acho que essa foi a grande sacada aí do meu trabalho durante a pandemia. Eu mandava na parte impressa também atividade para trabalhar coordenação motora fina. Então, além de ter uma atividade que eles faziam prática, tinha uma pintura ou alguma coisa que fizesse. Já não fazia na sala de aula? Na sala de aula é muito difícil de trabalhar isso, né? A gente vai mais para o prático mesmo. E em casa sempre mandava, era 2 atividades, então uma prática para fazer com a família e a outra era ali para trabalhar uma turma com tampinha, prendedor, uma coisa mais bem individual, mas
fino mesmo. E eu acho que foi isso, foi todo mundo correndo atrás e teve uma parceria muito boa dos professores. A gente tem um grupo bom de trabalho, foi trocando experiência, conteúdo, material, e a gente conseguiu realizar, eu acho que o máximo possível atingir aí os alunos nesse período. Eu tive a ideia de fazer o álbum, né? E aí o retorno foi bem legal, porque eles mandaram fotos também de como ficou, coloriram as figurinhas, que era um álbum para a criança colorir, né? E ali tinha as modalidades olímpicas, tudo. Então, eu acho que também foi bem legal, foi bem válido ter feito esse álbum. Atividades mais lúdicas, né, que a criança podia criar em casa e que às vezes passam lá na escola e você, né, tipo, construir um aviãozinho, soltar uma pipa, andar num carrinho. Às vezes eu falava o dia da roda, né, que era para não restringir a um brinquedo, podia ser qualquer brinquedo com roda, né, um patinete, uma bicicleta, patins, skate, o que a criança tivesse com roda em casa, fazer atividade com aquele brinquedo ali com roda. Então acho que a gente teve que usar muita criatividade para poder, tinha que deixar, né, a questão do jogo em grupo de lado, e aí isso fez com que a gente criasse mais atividades voltadas ali para o aluno, né? Com um olhar voltado para a realidade dos estudantes e dentro do que era possível, os professores buscaram formas de integrar a tecnologia às aulas. Apostaram na diversificação dos conteúdos, na criação de propostas utilizando materiais acessíveis. Com isso, conseguiram envolver as famílias no processo educativo. Entre tantos aprendizados desse período, um ganhou destaque: a colaboração entre os professores. O período pandêmico deixou cicatrizes, mas também plantou sementes. Hoje o planejamento educacional vai além de conteúdos e prazos. Carrega propósito, carrega sentidos. O professor melhorou sua didática e assumiu uma nova postura, mais empática, mais humana. O olhar para o estudante mudou. Agora, mais que alunos, vemos histórias, desafios e sonhos. A tecnologia, que antes era apoio, hoje é aliada, podendo ser integrada às aulas. E, acima de tudo, veio o reconhecimento. Acho que houve uma mudança também no olhar das pessoas para a educação física. A forma de planejar, o que planejar, cuidado com o planejamento, né, com os alunos, acho que foi a principal marca que ficou. A gente, como já falamos na reunião passada, a gente tinha esse cuidado. Gente. Será que o que eu estou planejando vai atender a todos? Aí, pelo menos para mim, ficou esse planejamento mais adequado ao espaço que a gente tem lá na quadra. Hoje as aulas são bem diversificadas, né? É bem diferente, não fica mais naquela coisa da parte esportiva. Varia. Semana passada mesmo eu fiz uma aula com eles, pegando a parte tecnológica. Cheguei na sala tecnológica lá da escola e coloquei um vídeo, não sei se vocês conhecem, chama Jogo da Estaca. São músicas com coreografias, tudo computadorizado, que vai tocando e assim que encerra faz uma estaca, eles ficam na posição e já passa para outra. Nossa, foi um sucesso aquele jogo. E era coisas que a gente fazia na pandemia. Jogava o link, a criança ficava naquela televisão seguindo aqueles movimentos. Então foi uma forma de trazer para as aulas de agora coisas que foram dadas lá na época da pandemia. Os projetos interdisciplinares das datas comemorativas, que eu acho, pelo menos a nossa turminha, que todo mundo trabalha, circo, festa junina, festa da família, valores, que foi na pandemia que meio que unificou, passava para o outro, deu cabo 10, eu acho que é o que acontece entre as meninas até hoje. A tecnologia trouxe facilidades. Assim, hoje eu estou descendo para minha turminha lá, tem a sala do lado lá da escada já com a TV e com o YouTube. Então, se você está falando lá sobre salto à distância, você vai ali rapidinho, senta aqui, põe um vídeo do salto à distância e vai lá treinar. Né? Coisa que antes eu não tinha acesso a essa tecnologia tão fácil. Então, o próprio celular
né? Amarelinha africana, você faz o desenho no chão lá, mas como é que você vai explicar para o aluno ali, sem ele ver, né? Aí você pega no celular aqui, põe ali para a turminha assistir, pronto, liga a musiquinha, os alunos fazem. Duas coisas que eu trouxe das minhas aulas foram: primeiro é material improvisado. Papelão, isopor, tudo que eu vejo na rua, o cara ainda fala, nossa, você virou catador, tudo eu paro, pego, porque eu sei que eu vou usar em alguma aula. E a outra coisa são os esportes olímpicos diferentes do que a gente já trabalhava nos jogos nossos. Trabalho hipismo, golfe, badminton, tudo coisa diferente do que a gente já fazia. E eu não tinha esse costume de trabalhar sempre o que a gente ia disputar nos nossos jogos. E aí todo mundo começou a falar da importância da atividade física e olhar diferente para a escola, né? Até dessa cobrança, de, vamos agora tem que trabalhar a psicomotricidade, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, vamos correr atrás do tempo perdido, coisa que antes às vezes era visto como uma brincadeira, né? Não, agora eles estão indo lá para aula de brincar. Essa questão do feedback eu achei legal. Uma vez um pai, numa outra escola que eu fui, e comecei a dar aula, e no terceiro mês que estava dando aula nessa escola, o pai me parou na hora de sair. Ô professor, eu achei legal, porque educação física então não é só futebol. Eu achei interessante essa visão dele, né? E muitos até hoje devem ter essa visão, né, dos pais. E ele me elogiou e tal, então aí eu vi a importância de estar diversificando cada vez mais as aulas, né? Então, acho que as crianças hoje, elas valorizam demais aquele momento da aula de educação física, porque muitas delas, a grande maioria, eu diria até, é o único momento onde ela faz uma atividade com colegas e com outras crianças na semana dela. A valorização de conteúdos que antes eram até deixados um pouco mais de lado, né? Em prol da esportivização, né? Dos jogos tradicionais. E aí na pandemia, como foi um longo período, a gente teve que atender várias demandas, né? Então as brincadeiras mais lúdicas, né? Eu acho que apareceram mais nas nossas atividades e ficou, né? E eu acho assim, a gente aprendeu muito com a pandemia e hoje em dia a gente deu continuidade. Eu, pelo menos, hoje uso dessas tecnologias nas minhas aulas. A gente acaba colocando em prática coisas que aprendeu nessa época da pandemia. As aulas com mais temas festivos, hoje eu ainda consigo trazer isso para as minhas aulas, colocando os alunos para pesquisar e trazer coisas de casa para a aula, e tentando envolver as famílias mais nas aulas de educação física. Então. Não que eu não planejasse antes as aulas, mas eu acho que hoje em dia eu tenho um cuidado maior de planejar as aulas. Até por saber saber melhor das dificuldades, de como o aluno nosso vivia, né? Os vídeos que a gente viu, os espaços e tal. Antigamente eu cobrava muito mais questão de, tá de calça jeans, próxima aula você não vai. Hoje em dia não me importa, o aluno não tá de calça jeans porque é o que ele tem para fazer. Então acho que o lado humano me pegou mais, assim, sabe? E o que a Carla falou também de diversificar mais as aulas, parece que agora eu me preocupo mais com isso. Antigamente a gente focava um pouco mais nos 4 esportes principais e dava mais atividades assim, diferentes, mas focava mais nos esportes, até pelas competições. Né? Uhum. Aí eu acho que hoje em dia a gente se preocupa mais com o bem-estar do aluno. Eu aprendi muito na pandemia, foi um divisor, assim, eu acho que para todo mundo, né, de trabalho. Que é, às vezes, um aluno chegar na aula lá e você fala assim, hoje pode tirar o tênis. As crianças não brincam mais descalço, eles não têm esse contato do tato, a importância do pé, né, tocando no chão, e a alegria que eles ficam quando eles perguntam, hoje pode tirar o tênis? Você fala, pode. Nossa, vamos sair gritando pro outro, hoje pode tirar o tênis, hoje pode tirar o tênis. E tira o tênis para correr descalço na quadra. Então, quer dizer, é uma questão que nós falamos, a gente ficava, se não vier de tênis, não pode fazer aula. Né? Tem professor lá que fica falando isso com os alunos na sala. Se não vier de tênis, o professor Fernando vai deixar você fazer aula, não. E aí os alunos devem pensar, mas quando ele tirar o tênis. Então, isso é toda a visão que ficou da pandemia. Né? Você olhar os detalhes, olhar mais a alegria, o bem-estar, a importância que é aquilo para o aluno, do que ficar estipulando, às vezes, regras que não tem muito sentido.
Criatividade. Aprendizado. Vou usar a superação. Dedicação. Criatividade. As experiências vividas deixaram marcas. Muitos professores incorporaram elementos do ensino remoto às aulas presenciais, como o uso da tecnologia, a diversificação de conteúdos e o fortalecimento do vínculo com as famílias. Essas mudanças revelam um movimento de crescimento profissional, impulsionado pela crise, mas sustentado pela reflexão e pelo compromisso com a educação. O estudo conclui que o ensino remoto adotado não atendeu adequadamente a maioria dos estudantes, ampliou desigualdades e sobrecarregou os docentes. Ainda assim, provocou transformações significativas na forma de planejar, ensinar e se conectar com os alunos. O legado dessa experiência aponta para a importância de políticas públicas que garantam condições de trabalho dignas, formação continuada e apoio institucional, especialmente em tempos de crise. Mais do que um período de emergência, o ensino remoto foi um momento de aprendizado coletivo. Um capítulo difícil, mas que revelou a potência do trabalho docente e a necessidade urgente de valorizá-lo.